Lembrando que sábado também tem a nossa Santa Ceia. Domingo, Dia das Mães, não tem nosso EBD, mas tem o nosso culto à noite. É isso. Então vamos lá. Cadê meu assistente? Assistente, você está bichado? Eu tenho que averiguar isso lá, viu? Tem muita gente machucada naquela casa, o pai não está presente aqui. Eu vou lá ver esse negócio. Qual que é a pergunta de hoje, meu assistente? E tem como? Quem que satisfaz a justiça? Nossa, esse menino tá ficando bom, tá vendo, gente? Viu? Catecismo funciona. Catecismo funciona. Então, hoje nós estamos na nossa pergunta de número 19, né? Meus irmãos, a gente não pode desistir dos jovens, a gente não pode desistir das crianças, a gente não pode desistir, né, das pessoas. Por mais que às vezes a gente pensa que não está ouvindo, mas sempre está caindo uma porção, né? A gente joga a semente, talvez nem todas brotam, mas uma ou outra pega. Por isso que a gente não pode deixar de trazer os meninos na igreja. A gente cria os filhos na admoestação, né, e na presença do Senhor, em casa e trazendo da igreja. Né? Porque tem gente que fala assim, eu criei meu filho na igreja, mas só trazia. Né? E não reforçava em casa. Você vê que o meu assistente ali, mesmo que ele pegou o catecismo agorinha, mas ele já decorou. Teve um momentinho ali, não é, meu assistente? Aí, viu? E Deus deu uma parada nele, né? Deus deu uma enfaixada na perna dele, ele deu uma sossegada essa semana. Mas é isso, meus irmãos. A simplicidade do catecismo nos faz cada vez mais conhecer a profundidade do nosso Deus. Então nós estamos na pergunta número 19, e a pergunta é: existe como escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? Existe como escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? Quem lembra da pergunta da semana passada? Eu sei quem estava aqui. Meu assistente lembra também. Pode colar aí. Né? Então, na pergunta 18, nós vimos que Deus ele não deixa de punir. Nós vimos que Deus ele vai acertar as contas. A gente falou um pouco de que, na verdade, Deus ele já acertou as contas com o pecador. Né? Ele já trouxe a justiça dele em cima de alguém, né? De Cristo. Então, nós vimos semana passada que Deus sim vai punir o pecado. Deus separou um dia que eu e você não sabemos, que Ele guardou para Ele acertar as contas com a humanidade. Tudo aquilo que Ele bebeu do Pai, o cálice da ira, Ele agora, quando vier acertar as contas com a humanidade, quem não creu nele, na obra dele, vai receber todo esse cálice. Então Deus é um Deus justo. Deus é um Deus totalmente justo e Ele satisfaz a sua justiça. Por isso que Ele irá trazer punição àqueles que não se renderam aos pés de Jesus. Então, fica a pergunta, se já que vai ter esse juízo, já que vai ter essa punição, será que tem como a gente se livrar disso? Será que tem como você não ser punido? Né? Às vezes a gente esquece de fazer algumas perguntas interessantes na nossa vida, né? Mas o fato é que Ele vai responder para nós e nos enche de esperança. Porque de fato existe sim, meus irmãos, uma saída, existe uma solução. E Ele vai responder assim, ó: existe como escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? Sim, existe. Para satisfazer a sua justiça, o próprio Deus, por sua misericórdia, lembre-se disso,
por sua misericórdia, nos reconcilia com Ele e nos livra do pecado e do castigo pelo pecador. Não, nos livra do pecado e do castigo pelo pecado, por meio de um Redentor. E aí ele nos remete ao texto de Isaías, um texto totalmente conhecido de mim e de você. Isaías 53, 10 e 11, que diz assim, ó: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Algumas traduções é sofrer, né? Agradou ao Senhor moê-lo, fazer sofrer. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Há uma saída, meus irmãos. Há uma saída para nós. Há uma esperança. Há uma luz no final do túnel. O texto aqui, ele fala de restauração. Essa é a ideia na pergunta 19 aqui do catecismo. Tem como a gente sair dessa punição, desse juízo que virá sobre toda a humanidade? Tem como? Restauração. Será que tem como nós voltarmos a nos relacionar com Deus? Né? Será que tem como nós voltarmos ao estado anterior, ao relacionamento que foi quebrado lá no Éden? Existe uma saída para o homem que resolveu quebrar o seu relacionamento com Deus santo e amoroso? Porque nós vemos pessoas vivendo uma vida como se Deus não existisse. Nós mesmos, cristãos, vira e mexe, nós somos pegos vivendo a vida como se Deus não existisse. Né? Mas tem saída para nós. Tem saída, meus irmãos, para aqueles que quebraram o relacionamento com Deus. Tem saída para aqueles que um dia se rebelaram contra Deus. Escolheram viver a sua própria vida, seu próprio modelo, na sua própria perspectiva, do que viver na perspectiva de Deus. Restauração. Há uma saída para nós. É interessante que eu estava pesquisando e eu encontrei, existe uma técnica milenar dos japoneses, né, uma técnica que os japoneses restauram cerâmicas quebradas, né, aquelas com boquinha quebradas. Os japoneses desenvolveram a técnica que tem o nome de kintsugi. E eles pegam esse... Oi, Mari. E eles pegam esse vaso, esse pequeno vaso de porcelana, quebrado, todo despedaçado, e eles, com uma seiva natural de uma árvore, eles adicionam pó de ouro, ou pó de prata, ou pó de platina, e aí eles restauram todo o vaso. Imagina, eles usam ouro para restaurar um vaso quebrado. E é interessante que essa técnica, ela tem uma semelhança com uma filosofia japonesa que chama wasabi. E essa filosofia japonesa, ela fala da aceitação do imperfeito e do defeituoso. É interessante que quando a gente olha para a humanidade, por mais que eles não tenham conhecimento de Deus, mas tem resquícios do nosso Salvador, tem resquícios do amor de Deus, do que Deus faz. Então essa filosofia, eles entendem e eles têm essa aceitação do imperfeito e do defeituoso, coisa que na nossa cultura parece que não vale. No Ocidente, né, se tiver um defeitinho, se tiver torto,
Tem gente que manda quebrar o piso do banheiro quando ele descobre que está desalinhado. Né? Tem gente que manda pintar quando vê que a tinta aqui ficou manchada. Tem gente que tem um dentinho, um buraquinho no carro, assim, amassadinho, que quase ninguém vê, mas ele fica extremamente incomodado. Parece que não serve mais aquilo para ele. E eles não, eles têm essa filosofia de aceitar o que é imperfeito, o que é defeituoso. E é interessante que eles vão dizer assim, ó, a estética japonesa, ela valoriza as marcas de desgaste pelo uso de um objeto. Isso pode ser visto como uma razão para manter um objeto mesmo depois de ter quebrado e como uma justificação do próprio kitsuji, destacando as rachaduras e reparos como simplesmente um evento na vida do objeto, em vez de permitir que o seu serviço termine no momento do seu dano ou de sua ruptura. Né? E se você fizer uma pesquisa mais aprofundada, você vai perceber que esses vasos que são restaurados, e são vasos, e ficam bonitos, cheio de veia. Imagina um vaso todo quebrado, com fio de ouro assim, ó. Eles valem muito mais depois de quebrado, restaurados, do que antigamente. E é interessante, meus irmãos, que nós, quando olhamos para uma filosofia do homem, a gente percebe que eles também aceitam coisas quebradas. É o resquício de Deus na humanidade. No catecismo aí, quem comprou e leu, Jonathan Edwards é um dos que comentam o catecismo. Ele faz uma pergunta, quando ele vai começar a comentar o catecismo, ele vai dizer assim, ó, mas haveria algo que os cristãos possam encontrar no céu ou na terra, digno de ser objeto de sua admiração e amor, de seus desejos sinceros e ansiosos, de sua esperança e sua alegria, de seu zelo fervoroso quanto a essas coisas que nos são apresentadas no Evangelho de Jesus Cristo? Existem coisas aqui que são mais importantes, que devem ocupar a primazia na minha vida e na sua do que o Evangelho do Senhor, que trata justamente de restauração, que trata justamente de aproveitar aquilo que está quebrado, restaurar aquilo que aos olhos de muitos não prestam mais. O próprio Deus, meus irmãos, ele nos restaura, né? Os japoneses, eles usam ouro para restaurar o vaso que foi quebrado, né? E isso valoriza muito, né? Mesmo depois do dano sofrido. Mas como homem, ou com homem, o Evangelho, ele mostra da mesma maneira que o nosso Deus, ele usou algo muito mais precioso que o ouro, muito mais valioso para restaurar o estrago, o quebrado que o pecado fez na minha vida e na sua. Há esperança, há restauração. Há esperança para o relacionamento quebrado. Não há relacionamento mais feio, mais quebrado, que o nosso Deus não possa olhar e possa restaurar. E é interessante, esse relacionamento, depois de restaurado, ele fica mais valioso do que antes, não é verdade? Nós que já passamos por alguns percalços na nossa vida, no nosso casamento, depois que Deus restaura, parece que fica melhor, parece que fica mais gostoso. Porque Deus, meus irmãos, Ele restaura. Não perca a esperança. Nosso Deus é o único que pode restaurar. Nosso Deus, Ele é o único que pode nos dar esperança em qualquer situação da nossa vida. Até na própria morte. Às vezes nós esquecemos de quem é o nosso Deus. Às vezes nós esquecemos do poder que o nosso Deus tem. Então, quando a gente olha para o texto de Isaías 53 aqui, esse texto mostra o pai entregando seu filho, e entregando de modo tão terrível. O Deus Pai, Ele coloca todos os nossos pecados sobre Jesus. Você faria isso?
Você entregaria o seu filho? Né? Nossos filhos cheios de imperfeições, mas nós amamos. O pai, ele entrega seu filho para morrer por mim, por você. Observe de novo no texto, ele vai dizer assim, ó: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E o catecismo, ele vai dizer que Deus faz isso tudo por pura misericórdia. Sim, há um jeito da gente não ser responsabilizado pelo que a gente fez. Mas por pura misericórdia. Não é porque nós somos bonitos. Não é porque nós valemos alguma coisa. Mas é porque existe um Deus totalmente amoroso, que Ele enviou o seu Filho. O próprio Deus era o único capaz, como o próprio Mateus disse. Não sei se ele refletiu nisso, mas ele disse certinho. Deus era o único capaz de satisfazer a própria exigência. E Ele envia o seu Filho para pagar a minha conta e a sua conta. É interessante isso. A justiça de Deus foi satisfeita nas costas do seu próprio Filho, ao meu favor e ao seu favor. Meus irmãos, nós fomos poupados. Às vezes você fala assim, eu não sou amado. Ninguém importa comigo. Eu estou sozinho. Meus irmãos, essa não é a perspectiva do crente. Por isso que às vezes os crentes têm andado ansiosos, depressivos, tristes, chorosos. É porque nós precisamos de ajustar quem nós somos em Cristo, o que Deus fez por nós. Porque quando nós olhamos para esse texto aqui, o profeta Isaías, profetizando da parte de Deus, a esperança vai nascer, vai vir a solução. Nós aqui olhando para trás, a solução veio. A solução chegou. Talvez na nossa vida muitas pessoas não tenham nos tratado tão bem, a nossa vida não tem sido da maneira que nós gostaríamos, mas o fato é que eu e você, nós somos poupados, e aquilo que valia muito para o pai, o seu próprio filho, foi esmagado. O texto ele vai dizer, agradou moê-lo, algumas traduções, esmagado, moído, outras traduções vão falar assim, maltratado, enfermou, sofreu. Meus irmãos, isso é sério. Nós não podemos nos comportar diante de um Deus que fez tamanho sacrifício por mim e por você e levar esse cristianismo de qualquer jeito. Nós recebemos tudo de Deus. Nós recebemos seu próprio Filho. E quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para Cristo, isso é motivo de alegria para mim e para você viver com um sorriso na cara o tempo inteiro. Mesmo nas intempéries da vida. Porque lá na cruz, meus irmãos, Cristo ele suportou todo o peso do seu pecado, do meu pecado. Deus Pai esmaga, faz ele sofrer, arrebenta, moe ele, por causa de uma dívida que foi nós que fizemos. Não foi ele não merecia, nós sim merecíamos. Aí a morte de Cristo na cruz, ela satisfaz a exigência de Deus contra o pecado. E às vezes a gente fala, nunca ganhei nada de valioso, ninguém nunca me deu um presente. Quê? Maior presente do que a salvação? Maior presente do que é esse de poder estar aqui sentado, escutando aquilo que pode gerar vida eterna em mim e você? Não tem nada mais precioso que isso não, meu irmão.
O texto aqui vai apontar isso, que agradou ao Senhor. Parece estranho quando a gente olha isso, né? Nossa, agradou. A própria Bíblia vai dizer que o Senhor ele não tem nem prazer na morte do ímpio. Mas como que agradou? Né? Pô, peraí. Então tem alguma coisa errada, né? Se Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele agradou de... Peraí. Mas o texto, meus irmãos, ele está apontando que Deus se agradou não da morte em si, mas Deus se agrada da obediência de Cristo ao cumprir todo esse plano redentivo que o Pai havia planejado antes da fundação do mundo. Deus se agrada, mesmo que isso iria custar a vida, iria custar a renúncia de toda a sua majestade, Deus Pai se agradou, porque Deus Filho, Jesus, em obediência, Ele cumpre todas as exigências do Pai. Mesmo diante do Getsêmani, Senhor, faça a sua vontade, não a minha. Eu vim aqui para agradar, fazer a sua vontade. Um comentarista que eu li, ele fala que o Pai resolveu o problema do pecado, colocando o juiz no lugar do criminoso, e com isso ele cumpre todos os requisitos da sua própria lei. Imagina isso. Aquele que faz a lei, aquele que é o dono da lei, aquele que faz a lei se cumprir, ele mesmo que tem que tomar o lugar do criminoso para justificar o criminoso, meu irmão. E aí tem saída, tem esperança. E qual é? Crer. As pessoas às vezes no mundo, eles não acreditam que é somente crer. Nossa, pastor, que beleza. Então quer dizer que para mim ser restaurado a comunhão com Deus, para mim poder virar filho de Deus, o que eu preciso fazer? Crer. Simples, simples assim. Crer, meu irmão, é a única coisa que eu e você podemos fazer para escapar do castigo de Deus que virá. Que virá. O sangue, meus irmãos, ele foi derramado e o que estava quebrado foi restaurado. Se o próprio ouro, num vaso quebrado, ele deixa ele mais valioso do que antes, imagine agora. Como é que eu e você podemos viver da mesma maneira que o Filho de Deus, o próprio Deus, foi morto por causa da minha ofensa e da sua, por causa do meu pecado e do seu. Nós não podemos deixar a vida do mesmo jeito. Então, do mesmo modo, meus irmãos, a obra de Cristo, ela nos coloca numa posição muito mais valiosa do que um pedaço de louça com ouro. Por isso que eu e você, a todo momento, nós temos que sintonizar o que as Escrituras dizem a nosso respeito, quem nós somos em Cristo, quando nós cremos nesse Cristo, para que a nossa vida seja cada vez mais agradável a Ele. Porque quando eu creio na obra de Cristo, que Ele morreu para satisfazer a exigência, a justiça de Deus, eu agora me torno co-herdeiro com esse Cristo. Eu me torno agora família de Deus. Eu me torno agora filho de Deus. Meu irmão, isso é maravilhoso. Nós agora somos filhos de Deus. Nós agora temos um relacionamento restaurado. Um relacionamento novo, um relacionamento perfeito. E isso tudo é simples e somente pela graça e pela misericórdia de Deus. É por isso que o Evangelho às vezes é difícil das pessoas aceitarem. É porque nós não queremos dever nada para ninguém, nem para Deus. As pessoas às vezes estão com peso na consciência, por causa de problemas, eles dão dinheiro na igreja. As pessoas às vezes recebem uma bênção de Deus, a vida está boa, não, eu tenho que dar uma ida lá na igreja. Porque lá no fundo, na verdade, o que às vezes a gente faz não é adorar o Senhor, estou aqui pagando uma conta. Senhor, eu vim hoje aqui, um sábado é Santa Ceia. Né? Eu falo para quem quiser saber depois a frequência de vinda na igreja, tem lá na minha planilha. Tem irmãos que têm 20% de frequência no mês. Mas não vou lá na igreja, agora estou só com 20%, vou lá. Ó Senhor, estou vindo aqui, 20%, mas estou, né?
20% você não me tira do hall de membros, né? As pessoas, meus irmãos, esquecem que é graça, é somente graça. Nada do que eu e você fizer, não é a nossa vida, não é você vir cá e pagar, não é a oração bonita, é simplesmente crer que Jesus satisfez as exigências de Deus. É crer que Ele recebeu a justiça, Ele recebeu a punição que era para mim. Ele morreu a minha morte, sofreu a minha dor. O corpo dele foi esmagado. Meus irmãos, isso é sério, nós devemos entender isso. A gente tem que aprender o que é graça. As pessoas não entendem graça de Deus. Você quer ver um exemplo claro de como as pessoas não entendem graça de Deus? A gente vê isso na família. E os próprios pais implantam isso na cabeça dos filhos. Porque o pai, se ele der uma coisa para um filho, ele tem que dar do mesmo jeito para outro filho. E se um filho recebeu uma porção maior, ou recebeu e o outro não recebeu, ele enfesa. Por quê? Porque ele não entendeu a graça. Ele não entendeu que a coisa é do pai. Ele dá para quem ele quiser, na medida que ele quiser, do tanto que ele quiser. E aí o filho se acha no direito, porque o pai deu o que era dele para o irmão, ele tem que fatiar a mesma porção. Quando eu e você entendemos, meus irmãos, o que é a graça de Deus, a salvação é graça, o dom da vida é graça, a vida que Deus tem nos dado é graça. A gente viu o Eclesiastes e fala assim, o que você tem de bom nessa vida? É aproveitar tudo que Deus te deu, muito ou pouco, bom ou ruim, como dádiva de Deus. Essa é a sua porção. E quando eu recebo o que Deus tem me dado na minha vida, com alegria, independente se é muito ou pouco, essa é a porção, isso que agrada a Deus. Mas a gente esquece, e a gente vai substituindo os nossos ídolos, e vamos colocando coisas no lugar de Deus. E a gente vai adorando essas coisas, e com o tempo a gente vai se achando merecedores disso, merecedores daquilo, e com isso nosso coração vai fazendo exigências, a ponto de eu e você achar que nós merecemos. É o que os filhos acham. Os filhos acham que merecem, que o pai dá 10, 10, 10. Nós somos filhos. Todo mundo sabe do que eu estou falando aqui. Nós não entendemos às vezes a graça. É por isso que a nossa vida, às vezes no cristianismo, é esse jogo de toma lá da cá. A gente quer barganhar com Deus, porque a gente não entendeu a graça. Deus deu algo mais precioso para mim e para você, que foi o quê? A graça da salvação. E o que eu e você precisa fazer? Só crer. Não basta. A gente tem que pagar esse negócio. Como é que... Peraí. Eu já usei esse exemplo e volto. Quando alguém dá um presente para nós no nosso aniversário, principalmente alguém que a gente não esperava, você fica incomodado. Você fica mais incomodado com o presente do que alegre, porque você se acha agora na obrigação de ir no aniversário dele, você tem que retribuir. Não entendemos a graça. Quem disse? Eu te dou um presente, eu te dou um presente. Você não precisa retribuir o presente. Mas nós não. A gente não quer ficar devendo nada para ninguém, e com Deus é do mesmo jeito. Deus deu o Filho, e a gente só tem que crer. Simples, simples, simples assim, meus irmãos. Somente a graça. O Spurgeon, ele é citado nesse comentário aí, do outro pastor, e ele vai dizer assim, a salvação é toda pela graça. No entanto, essa graça nos prepara para evitar a impiedade, de modo algum depende de nossa obediência. De modo algum. Meus irmãos, não há nada que eu e você façamos para merecer essa graça de Deus. Aí ele vai dizer assim, ao considerarmos os pecados que nos perturbam e as fraquezas constantes de nossas vidas, temos de nos agarrar ao aspecto de mera graça, a mera graça do Evangelho. Deus não entregou seu Filho amado em vista do que obteria com as nossas vidas. Nunca, meu irmão. Quando Deus falou, você vai, Jesus? Vou. Beleza. Ele não esperava nada de mim, de você, meu irmão. Nada. Aí ele vai dizer aqui, ele não esperava nada, não obteria nada com as nossas vidas, mas meramente por quê? Porque Deus nos ama.
E isso é a boa nova do Evangelho. Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quando a gente vai ajustando a nossa teologia, quando a gente vai conhecendo quem Deus é. Por que a gente não se conhece? Porque a gente não conhece a Deus. Quando a gente conhece o que Deus fez, quem Deus é, aí nós conseguimos alinhar a nossa vida com as Escrituras, porque, peraí, Deus me perdoou, eu também sou capaz de perdoar nele, por causa dele. Olha o que ele fez por mim. A pessoa só falou mal de mim, a pessoa, meu marido, minha esposa, o irmão da igreja, o que é isso? Nós vamos quebrar esse relacionamento por causa de que? Não. O próprio Deus, ele restaura esse relacionamento conosco e agora, por que nós não podemos fazer? Por isso que ele exige de nós. Os misericordiosos verão a Deus. Por quê? Porque os misericordiosos entenderam o tamanho dessa misericórdia, entenderam o tamanho dessa graça. Por isso que Deus, ele resiste e ele tem um grande problema com os orgulhosos. Deus odeia orgulhoso. A gente também não gosta de gente orgulhosa. Deus odeia o orgulhoso porque o orgulhoso, ele não gosta de ficar devendo nada para ninguém. Ele sempre arruma um jeito de pagar a conta. Nós temos que ficar quite. É melhor você dever para o orgulhoso, mas o orgulhoso não pode dever para você. Você mata ele. Por isso que as pessoas têm dificuldade de se render ao Evangelho, não é porque não entendeu o Evangelho, é porque eles querem um meio de comprar Deus, merecer o que Deus fez. Eu estava essa semana no gabinete com uma pessoa e ele estava contando a história de alguém. Ele falou, nossa, eu conheço uma pessoa que ele gasta muito dinheiro, ele sustenta sozinho uma obra de caridade. Aí eu falei, e aí, ele é o quê? Ele é espírita. Aí eu falei, tá explicado. E aí ele está comprando a salvação. Ele não mede esforços. E o dia que ele chegar diante de Deus, não vai resolver nada, mas ele vai apontar o dedo na cara de Deus e falar, oi, eu fiz. Você viu? Nós somos assim, meus irmãos. Nós temos que entender graça, favor imerecido. Você não merecia. E Deus te deu. Aprenda a receber um presente e falar, obrigado. Obrigado fulano, obrigado ciclano, obrigado meu Deus. E ponto. E você que dá o presente, se você deu de graça, é de graça. Mas ninguém te deu. Graça é graça. Ensine os seus filhos o que é graça. Muitas casas têm vivido problemas porque os filhos não sabem o que é graça. Aí o pai, ele não pode ajudar um filho. Existem filhos bem-sucedidos que ele tem que ganhar a mesma fatia dos pais, porque o irmão em maus lençóis, com problemas, ele não pode receber a graça sozinho. Porque ele se acha no direito de ganhar também. E o pai, meu irmão, a gente tem que entender o que é graça. Graça é isso. É favor imerecido. A salvação é graça. Nós não merecemos. E quando você vê a graça de Deus, tanto da salvação, quanto das coisas boas da vida, na vida do irmão, se alegre. Deus é quem dá. Não se entristeça porque Deus deu, né? Pingou para o lado de cá, pingou para o lado de cá, pingou no fundo, pingou na frente, não pingou aqui. Deus tem nos sustentado, meus irmãos. Não tem nos faltado nada. E o mais importante que eu e você precisamos, Deus garantiu na cruz, que foi a salvação. E ela é de graça. Então, tem jeito sim da gente escapar. Crer em Cristo, viver por Cristo, confessar Cristo, amar a Cristo. Não há nada nessa terra mais importante do que viver para Ele. Tudo que eu e você fizermos não é nada pelo que Ele já fez. Entenda o que é graça. Se alegre com a graça de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, somos gratos ao Senhor e queremos render louvor, adoração ao Senhor que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
Ao Senhor que lá na eternidade aprove, resolveu juntar um povo para si e planejou antes da fundação do mundo já o plano redentivo. Por causa, meu Deus, do seu sangue derramado, por causa da cruz, nós conhecemos o seu amor, a sua benignidade, nós conhecemos a graça. Nós só podemos conhecer a graça por causa da nossa queda. É o Senhor podendo consertar aquilo que nós estragamos. Aquilo que o pecado quebrou, o Senhor conserta. E nós podemos ver agora a bondade, a misericórdia, a graça, a benignidade, o amor, a sabedoria do Senhor por causa desse acidente. O Senhor planejou tudo de maneira que nós possamos agora adorá-lo, engrandecer o teu nome pela salvação, pela restauração. O Senhor nos deu a única saída, o Senhor nos deu uma saída, o Senhor nos deu a única saída. Cristo Jesus, na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, a obra dele satisfez a justiça do pecado. E aqueles que confiam, aqueles que depositam sua fé em Cristo Jesus, na obra da cruz, são os que caminharão eternamente com o Senhor. E somos gratos, meu Deus. O Senhor morreu, o Senhor ressuscitou, e o Senhor irá buscar a tua igreja. E nós estamos aqui esperançosos. Que o Senhor esteja cada vez mais nos abençoando, nos enchendo de alegria e de esperança, nos fortalecendo, meu Deus, para que possamos estar sempre preparados para a volta do nosso Deus. Assim oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém.